gravando. Agora está gravando. Muito obrigado. Já tinha esquecido. Então, gente, essa luta cósmica que foi estabelecida pelo próprio Deus entre a mulher e o dragão, entre a serpente e o dragão, certo? E onde é que a gente vê isso? Primeiro, a gente vê que Abel fazia parte, era teoricamente, da linha da genealogia de Jesus. Abel era para ser a linha sucessória de Adão, para a partir de Abel, a genealogia de Jesus começar, certo? Mas aí o que é que o diabo faz? Enche o coração de Caim para matar Abel. Esse foi o primeiro plano do diabo para impedir a vinda do Messias. E aí Deus estabelece Sete, certo? Que é o primeiro filho, que é o outro filho de Adão, para estabelecer essa linha, certo? Essa genealogia até chegar em Jesus. E por várias vezes, o povo judeu, que é essa mulher, por várias vezes ele foi perseguido a ponto de se tentar, através dessa perseguição feita pelo dragão, quando ele parou na frente da mulher, para impedir o seu avanço, para que, através disso, essa mulher não viesse a dar luz a esse Messias. Eu não sei se vocês lembram uma história lá em 2 Reis. Eu acho que eu anotei aqui. Se eu não anotei, eu vou ficar devendo a referência a vocês. Mas é um texto bem interessante em 2 Reis que fala de uma mulher chamada Atalia. E o que é que essa mulher faz? Vocês sabem que Jesus é da descendência de Davi, ou seja, Jesus tem uma linhagem real, certo? E o que é que essa mulher faz? Essa mulher, Atalia, ela mata todos os filhos que são... Toda a família real é morta por essa mulher, Atalia. Ou seja, parecia ser uma vitória do diabo. Mas quando você lê lá eu queria achar onde foi que eu botei. Deixa eu ver se eu botei aqui atrás em algum lugar. Só para que vocês tenham noção. Eu não anotei. Mas aí o que é que Deus faz? O texto diz, mas uma criança de 7 anos foi escondida de Atalia. E a partir dessa única criança que sobrou da linhagem real de Davi, veio a descendência de Jesus. Então, mais uma vez, Satanás foi derrotado no seu intento de evitar que viesse o Messias, certo? E, por último, gente, qual foi a última vez, qual foi o último grande projeto de Satanás para que o Messias não viesse? Acho que vocês lembram de Herodes. Quem lembra lá no início do capítulo de Mateus, quando os três não, né? Os reis do Oriente, né? Os magos do Oriente vêm, e aí eles vêm até Jerusalém e se apresentam diante de Herodes e diz, fiquei sabendo do Messias que iria vir. Aí diz, aonde é? Segundo a profecia, é em Belém de Judá. Aí o que é que Herodes diz? Vai lá, né? Averigua a situação e retorna me dando um relato. E aí eles vão lá, averiguam, vê que de fato nasceu o Messias, entregam seus presentes, mas em vez de eles voltarem para Herodes relatando os fatos, eles vão-se embora. E aí o que é que Herodes faz? Percebendo que ali poderia vir aquele que tinha nas promessas do povo judeu, que iria governar todas as coisas, que seria o rei dos reis, o que é que Herodes faz? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, a fim de atingir o Messias. Isso foi algo que veio do coração de Herodes? Não. Foi o próprio Satanás que encheu o coração de Herodes com esse propósito, certo? Então, esse dragão parado na frente dessa mulher é justamente isso, é para impedir a vinda do filho, do Messias. Para quê? Para lhe tragar o filho. É a grande obsessão de Satanás, é atacar Jesus Cristo. E nós não somos o alvo principal dele, e sim o próprio Deus. Veja que ele não quer, como eu disse, atacar diretamente a mulher, mas o filho. Ok? Aí, prosseguindo. Sua cauda, que é engano, arrastou uma terça parte dos anjos, ele parou na frente da mulher de Israel para impedir a vinda do Messias. E aí o que é que acontece? Rafael, essa mulher deu à luz um filho. Oi. Coloca todo mundo no mudo. Vou colocar agora. Deixa eu sair aqui. Mute. Prontinho. Acho que foi.
E aí o que é que acontece? Lembra-se, ele parou na frente da mulher para impedir o filho, mas ela deu à luz um filho, certo? E esse homem há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Percebam aí só esse versículo 5, como ele pega do nascimento de Jesus até a sua ascensão, quando ele sobe aos céus em Atos capítulo 1. Veja só, o único versículo que conta do nascimento à ascensão, colocando no meio disso toda a sua obra e todos os momentos em que Satanás veio até ele e foi derrotado. Satanás foi derrotado no deserto, Satanás foi derrotado em todos os momentos em que Cristo expulsou demônios de pessoas. E aí vai desse início até a sua ascensão, o seu arrebatamento, certo? E o sistema, mais uma vez, dispensacionalista, mas não dispensacionalista puro, certo? O mais comum, mas um sistema dispensacionalista que é o mesotribulacionista. Rafael, o que é mesotribulacionista? Mesotribulacionista, diferente do pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista crê o quê? Que a igreja é levada antes da grande tribulação. Pré. Meso acredita que a igreja é levada no meio, certo? No meio da grande tribulação. Então, eles interpretam que esse filho arrebatado é a igreja. Mas o texto ele não permite esse contexto, porque não tem como fazer essa interpretação. Esse filho que nasceu é o próprio Jesus Cristo. O texto demonstra isso. E como é que a gente entende que é o próprio Jesus Cristo? Pelo próprio contexto, que diz: o filho regerá todas as nações com o quê? Com vara de ferro. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, o texto de Salmos, capítulo 2, do verso 6 a 9. Eu não vou ler todo, mas só diz assim, ó. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra pelo quê? Por tua possessão. Tu os esmigalharás e tu os esmigalharás com o quê? Com vara de ferro. Então, esse contexto de Apocalipse 12, capítulo 5, para esse filho, só cabe para Jesus. Essa não é a única referência. Apocalipse 2, 27 identifica esse que vai reger as nações com vara de ferro como sendo o próprio Cristo. E diz assim, e com vara de ferro as regerá. Quem é esse? O próprio Cristo. Então, não tem como ser a igreja, trazendo essa ideia de que a igreja vai ser arrebatada no meio, porque a igreja não tem essa autoridade. Atribuir esse cargo à igreja contradiz toda a palavra de Deus. Então, esse filho é o próprio Jesus Cristo. E para onde ele foi arrebatado? Para o trono de Deus. E em que momento se deu isso? No momento em que a gente vê Jesus sendo assunto aos céus em glória, em Atos capítulo 1, verso 9. Certo? E para que trono? Para que trono? Que diz assim, ele foi arrebatado para o seu trono. Jesus cumpriu justamente o quê? A profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus na cruz esmagou a cabeça da serpente. Como diz em Colossenses 2:15. É bem interessante o texto de Colossenses 2:15 quando ele diz assim, ó: na cruz Cristo despojou. Despojar é uma palavra de guerra que significa tirar a armadura, humilhar o exército inimigo. Então, Cristo despojou, tirou de Satanás todo o seu poder, toda a sua armadura. Despojar também dá essa ideia de humilhação. E os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, Cristo cumpriu a profecia de Gênesis 3. Rafael, o que significa pisar, ferir o calcanhar? Ferir o calcanhar, você vai ver lá na oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Quando Jesus diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Por 3 vezes Jesus faz essa oração. Então, significa justamente essa dor. Primeiro, essa dor do martírio que Jesus recebeu, das chicotadas, das cusparadas, da coroa de espinho na sua cabeça. E, em segundo lugar, por conta dele ter levado sobre si
o pecado de todos nós. Então, esse é o ferir o calcanhar. E uma coisa interessante, quando Jesus foi para a cruz, Satanás achou que tinha vencido. Satanás achou que, de fato, tinha triunfado sobre o Filho de Deus e sobre o Messias. A princípio, ele achou, eu venci. Mas aí o que é que acontece? Esse filho é arrebatado para os céus e assume o seu trono de glória, como a gente vê lá em Apocalipse capítulo 5. Certo? Então, Satanás perdeu, foi derrotado. Essa é a primeira derrota de Satanás no livro. Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai ver 3 derrotas, essa é a primeira. E diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1.260 dias. O que significa dizer a mulher fugiu para o deserto? Eu vou ler para que a gente consiga adiantar um pouquinho. Compreenda que o livro traz essa linguagem simbólica. Logo, deserto aqui não se refere a um local geográfico, não é o deserto do Saara, não é o deserto lá do Oriente Médio, certo? Deserto representa todo lugar, em todo o tempo, onde a igreja do Senhor se encontra, na qual ela é atacada pelos seus inimigos e preservada pelo próprio Deus, certo? Então, num contexto da passagem, deserto traz a ideia de provação, certo? Tribulação também tem esse mesmo sentido. Tribulação significa provação, certo? A igreja passar por tribulação não significa a igreja passar por juízo. Muitas pessoas acham que a igreja vai ser livre da tribulação porque ela não pode passar pelo juízo. Mas a tribulação não é juízo. A tribulação é provação. O juízo de Deus vai vir em seguida no derramamento da sua ira por meio das taças. Aí sim, a igreja não estará mais aqui, porque é o derramamento total da ira de Deus sobre os ímpios. Certo? Então, essa mulher foge para o deserto. E aí diz, onde Deus já tinha o quê? Preparado o lugar. Quando a gente vai lá para Davi, no Salmo 23, a gente lê algo muito interessante. Diz assim, prepara-me uma mesa perante ou na presença dos meus inimigos. O que é que Davi está dizendo? Num deserto, onde a gente se encontra, mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições, mesmo diante daqueles que dizem assim, por que tu é crente, por que tu está seguindo isso, para que tu está nisso, mesmo diante das afrontas, há uma mesa preparada para a gente no meio dessa tribulação. Deus nos prepara, nos preserva e nos guarda. E Ele faz isso através do quê? Através do seu Espírito Santo que nos enche, que nos preenche, que unge a nossa cabeça com óleo. A ideia de unção é essa ideia do preenchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E por meio dele, o nosso cálice transborda. Então, mesmo em meio ao deserto, você tem um lugar preparado por Deus para receber consolo. Certo? E aí diz, e aí ela é alimentada durante 1.260 dias. A metade da última semana das 70 semanas de Daniel, como eu já expliquei anteriormente. Certo? Que também é descrito por 42 meses, 3 anos e meio, ou um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de 1 ano, 6 meses, 3 anos e meio. Certo? Então, onde é que a gente está nesse momento? A gente está justamente na metade da última semana das 70 semanas de Daniel, ou na 70ª semana. Eu acho que é assim que se diz. Certo? Então, essa mulher foge para o deserto. Aqui, a gente já vê o quê? Que Satanás não conseguiu atingir o seu objetivo. Ele foi fragorosamente e vergonhosamente derrotado. Quando ele achou que tinha triunfado, ao ver o Messias na cruz, ele vê que esse Messias, ao 3º dia, ressuscita e sobe aos céus e assume o seu trono. Ok? Aí a gente segue. Eu dei essa pausa porque alguém aqui pediu para entrar. Ok? Eu não vou entrar nisso aqui porque vocês já entendem as 70 semanas de Daniel. E houve batalha no céu, capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão.
e batalhavam o dragão e os seus anjos. Gente, vamos lembrar de uma coisa, certo? Satanás está na Terra, ok? E ele está aqui a rodear a Terra. Mas, ao mesmo tempo que Satanás está aqui rodeando a Terra, ele também tem acesso aos céus, como lá em Jó, capítulo 1, verso 6, a gente encontra. A gente vai chegar ainda nisso, tá? Mas é só para vocês verem o desenho disso. E o objetivo de Satanás até Cristo era impedir o surgimento do Messias. E ele fez isso perseguindo a mulher, perseguindo Israel. Tanto Israel nação, como Israel espiritual, o povo de Deus, o povo eleito. Certo? E aí, como ele não consegue vencer a mulher, vem o Messias. O Messias é morto, passa 3 dias no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscita e sobe aos céus. No momento em que ele sobe aos céus, há essa grande batalha. E o que é que acontece nessa batalha? Há uma luta entre Miguel e seus anjos, o arcanjo Miguel, contra o dragão e os seus anjos, certo? E onde é que essa batalha ocorre? Ela ocorre agora no céu. Lembra, Satanás estava na terra perseguindo a mulher para evitar a vinda do filho. Ele perde essa batalha. O filho nasce e o filho triunfa. Quando o filho triunfa, sobe aos céus, certo? Quando o filho chega no céu, ocorre essa batalha. Está ocorrendo essa batalha. Essa é a segunda batalha travada por Satanás. A primeira ele já perdeu, certo? Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Beleza. E aí, quando Jesus chega nos céus, acho que vocês se lembram do capítulo 5 de Apocalipse, Jesus assume o trono. E nesse momento ele recebe toda a autoridade, como é dito lá em Mateus capítulo 28, né? Toda a autoridade me é dada aonde? Nos céus e na terra, certo? Quando Jesus chega no céu, ele encontra essa batalha. Como é que Paulo descreve isso? Lá em Efésios. Paulo diz assim: e qual a sobre e excelente grandeza do seu poder sobre nós? Sobre excelente poder de quem? Do Filho. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em quem? Em Cristo. E aí Paulo diz, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita de Deus nos céus. Aí, ó, Apocalipse capítulo 5, é justamente disso aqui que Paulo está falando. Quando Cristo ressuscitou, ele se sentou à direita de Deus nos céus. Quando ele chegou nos céus, o que foi que aconteceu com Cristo? Ele foi colocado acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E aí o que é que acontece? Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então, Paulo faz esse resumo justamente do que acontece quando Cristo sobe aos céus. Nesse momento que Cristo sobe aos céus, está havendo essa batalha. Mas Cristo triunfou na terra e vai triunfar no céu. Como a gente vai ver aqui em seguida, o que é que acontece com Satanás? Está batalhando, mas ele não prevalece. Mas não prevaleceram quem? Satanás e seus anjos. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por que ele não prevaleceu? Satanás é sumariamente derrotado novamente, certo? Por Miguel e seus anjos, sob a autoridade do grande general, do general dos generais, Jesus Cristo. É Jesus Cristo que orquestra, que comanda e que tem o domínio dessa guerra nos céus. E o que é que acontece com Satanás? Ele, de novo, perde essa batalha. E aí o seu lugar não se achou mais nos céus, ou seja, Satanás foi expulso dos céus. Ele perdeu o direito que ele tinha de subir aos céus e acusar o povo de Deus, certo? Ele não tem mais penetração nenhuma nos céus, principalmente através de tentar afetar aqueles que já se encontram lá. Como? Satanás não pode mais tentar, não pode mais acusar e não pode mais enganar aqueles que já se encontram diante do trono de Deus. Ele não tem mais acesso aos céus. O seu lugar agora é na terra. Ele foi precipitado na terra. Ele perdeu a batalha e foi jogado aqui na terra. Ok?
E aí foi precipitado o grande dragão. Lembra que eu disse que eu ia mostrar quem era esse dragão mais adiante, porque o próprio texto já dizia quem é esse dragão? A antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado aonde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele, aqueles anjos que a sua cauda arrastou. Foi precipitado o grande dragão. É o mesmo personagem que João vê como estrela caída em Apocalipse 9:1. Acho que vocês se lembram quando a gente estava lá lendo Apocalipse 9:1 no toque das trombetas, certo? Ele é identificado aqui como a antiga serpente que enganou Eva em Gênesis capítulo 3. Ou seja, o próprio diabo, o nosso adversário, certo? Como também já foi estudado, essa queda ocorreu no momento da cruz. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Estão vendo o desenho? Está vendo a cruz? Quando Cristo morreu, que ascendeu aos céus, ele derrotou Satanás com suas hostes e o precipitou na terra. Satanás hoje não está no inferno. Satanás hoje está na terra, certo? Satanás não governa o inferno. Quem governa o inferno, isso parece ser bem chocante, mas o governante do inferno é o próprio Deus, certo? Quando vocês estão vendo a cruz, é aqui vocês estão vendo aqui Satanás aqui embaixo. Ele foi precipitado até a terra. Vamos voltar lá para o verso 9, que era onde a gente estava, certo? E esse ser, esse dragão, diferente do que o mundo diz, não é uma força abstrata, certo? Não é aquela ideia de que algumas pessoas têm de que o mal é apenas algo que está aí, mas não é personificado. Satanás é um ser pessoal, inteligente, tem vontade, a grande vontade dele é de destruir a obra de Deus, tem sentimentos e tem objetivos, certo? E quando ele foi precipitado da terra, ele foi expulso do céu. Ele está hoje na terra. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, que fala do milênio especificamente, diz que ele foi lançado no abismo. Ambas as descrições falam do mesmo fato. Lembra que Apocalipse, ele fala a mesma história, recapitulando ela por 7 vezes e acrescentando mais detalhes. É o mesmo texto que Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ok? Então, Satanás hoje ele está na terra, tá? Então, essa é a segunda derrota de Satanás. Satanás perdeu pela segunda vez uma batalha que ele agora estava travando com Miguel e os anjos. A primeira foi contra o Filho, contra o Messias, ele perdeu. A segunda agora era contra Miguel e seus anjos, certo? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é o quê? Derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Uma grande voz no céu é justamente o motivo de louvor que há no céu pela derrota de Satanás. Vocês lembram no versículo anterior que a gente mostrou que ele não tem mais o poder de atingir ninguém que está no céu. Ele não pode mais tentar, ele não pode mais acusar, ele não pode mais fazer nada contra aqueles que estão no céu. E por conta disso, imagine você no céu e aquela figura demoníaca se apresentava todo dia diante de Deus. Imagine o desconforto. Mas agora essa figura não tem mais acesso ao céu. Ele perdeu, ele foi derrotado. O acusador dos nossos irmãos foi derrubado, certo? A posição legal de Satanás de acusar o povo de Deus é desfeita na cruz. Por quê? Porque toda cédula de dívida que era contrária a nós foi cravada nela, como diz em Colossenses 2,14. Logo, ele perdeu essa prerrogativa de nos acusar como fazia anteriormente. Lembra de Jó, capítulo 1, verso 6, como eu já tinha dito, que diz o quê? Jó, capítulo 1, verso 6, diz assim: e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja,
essa liberdade legal que Satanás tinha de subir aos céus e acusar o povo de Deus, ele perdeu quando Jesus assumiu o seu trono, certo? Então, por que ele perdeu essa prerrogativa? Porque ele foi derrotado. E hoje, ele não tem mais o poder de nos acusar. Aí eu digo isso como nós, como igreja, como eleitos do Senhor. Ele perdeu esse direito de nos acusar. Porque nós somos justificados, como diz em Romanos 3:24 e Gálatas 2:20. E uma vez justificados, nenhuma acusação pode ser feita contra o povo de Deus. Romanos 8:1 diz: porque nenhuma condenação há contra os filhos de porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E mais lindo ainda é você ler Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o nosso advogado, quem poderá nos acusar? Houve uma troca no céu tremenda. Saiu o acusador e entrou um advogado fiel. Hoje você tem um advogado fiel. E se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Satanás não pode mais lhe acusar. Ele pode lhe tentar, ele pode fazer com que você esfrie, ele pode fazer com que você caia, mas ele não pode mais lhe acusar diante de Deus, porque o sangue de Jesus já lhe remiu de todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. A cruz de Cristo e o sangue de Cristo foi eficaz para lhe salvar. Satanás não tem mais essa jurisdição de nos acusar. Por isso que o texto está no passado. Perceba, os acusava. Acabou-se isso. E ele acusava de dia e de noite, certo? Vamos adiantar, é muito bom falar disso, mas vamos adiantar, senão a gente não sai daqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Satanás é derrotado pela terceira vez, agora pela igreja. E não tem esse poder, a igreja, ela não tem esse poder em si mesma, mas recebe de Deus por meio de quê? Do sangue do Cordeiro e por meio do testemunho. Deixa eu fechar aqui que abriu um negócio. E por meio do testemunho de quê? Da palavra, da proclamação da palavra. Lembra do nosso tema? Sola Escritura. Vivendo a palavra. A partir do momento que você vive a palavra de Deus, que o seu testemunho é real, que o seu testemunho é de fato voltado a viver uma vida íntegra, santa e de fato para adorar ao Senhor, Satanás ele não pode mais lhe acusar. Você vence Satanás por meio do sangue do Cordeiro e do seu testemunho. Essas são as duas armas principais que a igreja tem. É o sangue de Jesus e a palavra de Deus. E aí diz, não amaram as suas vidas até a morte. O povo de Deus não é sempre protegido da morte, e sim na morte. Quem disse isso foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando um cristão morre pela causa do evangelho, ele está vencendo literalmente o diabo. Por ser uma testemunha. Eu acho que vocês lembram quando eu falei de testemunha. Lá em Atos, diz assim, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha, a palavra testemunha no grego é martíria, que significa literalmente martírio, ou dar a vida pela causa do evangelho. Por isso que Jesus diz, não tem mais os que matam o corpo. Por quê? Porque eles não podem matar a alma. É por isso que diz, o povo de Deus, ele nem sempre é protegido da morte. A morte vai nos alcançar, seja por meio de perseguição ou seja por meio da própria vida. A gente vai envelhecer e a gente vai morrer. Mas isso não é uma derrota. A partir da morte, a gente tem um encontro com o nosso Senhor. O que ele nos promete é proteger na morte. E na morte de quê? Da segunda morte, do inferno, da condenação eterna. Essa é uma proteção de Deus garantida para cada um de nós. E aí, a partir do momento que a gente prossegue no texto, a gente lê. Por isso, e olha só, por isso, alegrai-vos, ó céus,
e vós, os que nele habitais. Olha só, o povo já estava louvando, porque aquela figura demoníaca não estava mais ali. E aí diz, alegrem-se, céus, e os que nele habitam, porque essa figura não está mais aqui. Aí ele diz, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo já que o seu tempo é pouco. Que grande ira é essa? Essa grande ira, existem várias razões para essa grande ira do diabo. A gente viu lá nas duas testemunhas mártires a ira dele porque ele achava que a igreja tinha sido derrotada, mas a igreja triunfou. Mas no capítulo 12, a ira dele aqui são por outras razões. A primeira razão é porque ele foi expulso do céu, ele perdeu essa prerrogativa de acusar o povo de Deus. E ele sabe que a partir desse momento resta pouco tempo para ele. O segundo motivo da sua ira é porque ele não pôde destruir o filho da mulher. E ele não pôde destruir o próprio Cristo. O terceiro motivo da sua ira é porque ele não pôde destruir a mulher, a noiva do Cordeiro. Ela é protegida por Deus e essa é a quarta razão da sua ira. Ele sabe que essa igreja ela é guardada pelo próprio Deus. Como diz lá em 2 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é guardado pelo próprio Senhor. E isso traz grande ira para o diabo. E ele sabe que tem pouco tempo, porque ele sabe que a partir do momento que Jesus veio, o relógio do final dos tempos foi ligado. A partir de Jesus, a contagem regressiva agora é ao contrário. A gente não está avançando para o final, a gente não está avançando no tempo. A gente sabe que esse tempo ele está diminuindo, ele está ficando cada vez menor, anunciando a vinda de Cristo. Certo? Então ele sabe que em breve ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e que sua derrota, a partir daí, vai ser final e para todo sempre. Certo? E o que é que ele faz? Ele passa a perseguir. Lembra? Ele perdeu quando perseguiu o filho, perdeu a luta no céu e a partir de agora ele passa a perseguir cada um de nós individualmente. Lembre-se, Satanás não tem poder contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é protegida. Mas quem ele tenta atingir? Cada um de nós individualmente. Certo? E aí o verso 13 diz, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? A mulher. Ou seja, aqui agora é a igreja de fato, que dera a luz ao filho homem. A partir de agora a igreja passa a ser perseguida. A gente vê isso na história da igreja durante todo o período, desde Atos perseguido pelos judeus, até hoje. A gente vê, como eu disse, mais de 250 milhões de cristãos hoje são perseguidos em todo o mundo. Então, depois dessas duas grandes derrotas impostas por Satanás, que não pôde mais enfrentar diretamente Cristo, ele aponta todas as suas armas contra a mulher, contra a igreja, contra mim e você. E aí o texto prossegue dizendo, e foram dadas à mulher duas grandes asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, certo? Essas duas asas de águia é outro símbolo de proteção de Deus para a sua igreja. Assim como Deus fez quando selou o seu povo em Apocalipse 4:9, lembra dos selados, que diz até, ele diz até, o texto diz até assim, toquem todos, atormentem todos, menos aqueles que têm o selo de Deus. Proteção, guarda, Deus guarda os seus. E também outra referência é quando Deus mede o templo, o seu santuário, lá em Apocalipse 11. Eu acho que vocês lembram, dá essa ideia de posse, de pertencimento. Nós pertencemos a um Deus que governa todas as coisas. E fora da vista da serpente é porque o diabo agora é o inimigo preso por limitações dadas pelo próprio Deus. Ele não tem mais nenhum acesso ao céu para acusar o povo de Deus e também não pode mais enganar as nações, como em Apocalipse 23, certo? Eu vou adiantar, eu ia falar um pouco sobre isso, mas lembre-se, a ideia de Satanás
preso, não é em correntes, ele é um espírito, e o espírito não se prende em correntes, certo? A ideia de Satanás preso hoje, durante essa primeira metade da semana, é para que a proclamação do evangelho ela não tenha impedimento do diabo, ele não pode impedir o avanço do evangelho. Lembra do primeiro cavaleiro branco, que saiu para vencer, vitorioso e para vencer é isso. Satanás não pode impedir o avanço desse cavaleiro. E ele não pode mais enganar as nações como ele fazia antigamente. Ele perdeu essa prerrogativa, então ele hoje é limitado no seu poder. Essa limitação é dada pelo próprio Deus e vamos avançar. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Água como rio dá a ideia de inundação. Alguns textos dizem inundação ou rio. Isso é interpretado como fluxo de tribos germânicas que, derramando sobre Roma, ameaçaram destruir o cristianismo em 476 d.C. Óbvio que essa investida contra a igreja não ocorreu somente nesse período, como eu disse anteriormente, mas transcorreu toda a história do cristianismo até hoje. Mas esse fato ele é muito interessante. E a ideia de água é uma ideia, traz essa ideia de algo que vai contra o próprio Deus, certo? Tinha um texto falando desse período aí de 476, quando a igreja foi frontalmente perseguida, foi quando os germânicos invadiram o Império Romano, que foi a derrota total do Império Romano, e por conta disso a igreja foi perseguida. Aqui está esses povos bárbaros, certo? Vou adiantar para a gente conseguir terminar no tempo. E o 12 diz, e até, lembre-se, as águas invadiram como inundação, ou seja, pessoas que queriam destruir a obra de Deus, destruir a própria igreja e o próprio cristianismo. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A terra se distingue da água e significa um mundo consolidado, um mundo civilizado. Hoje a gente vive numa cultura judaico-cristã de um mundo civilizado. O direito romano trouxe muito desse contexto até hoje para nós, certo? Então, por conta desse mundo civilizado, a igreja conseguiu passar por essa grande perseguição. E, por fim,